Prepare o seu coração, pois você ouvirá uma mensagem gravada ao vivo na Igreja Missionária Unida em Ferraz. Deus abençoe. Amém? Abriu sua Bíblia em Números 11, deixa aberta aí. Nós precisamos falar algumas coisas nessa noite com relação à nossa vida com Deus. Como anda a nossa vida com Deus? O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida na obra de Deus, na verdade. E é muito certo que o que tem ocorrido é que muitas pessoas têm se esfriado na fé. E muitas pessoas têm abandonado a obra de Deus. Por que isso tem ocorrido? E na verdade isso ocorre porque as pessoas têm se isolado. Você não pode se isolar. A Bíblia, ela fala que desde o princípio, Deus nos criou para viver em comunhão. Deus nos criou para viver em unidade. Deus não criou ninguém para andar sozinho. É tanto que o primeiro casal surgiu de uma ideia de Deus. Não foi o homem que pediu uma companheira. Foi Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus criou Eva para ser companheira, para ser ajudadora de Adão. E isso é um princípio bíblico. E desde aquela época até hoje, esse princípio permanece, esse princípio não caiu no esquecimento de Deus. Deus, ele continua querendo que nós mantemos os nossos relacionamentos, querido. É por isso que Deus é a favor do casamento, porque não é bom que esteja só, não é? Então, na verdade, esse texto de Números deixa bem claro uma preocupação que Deus tem comigo e com você, para que nós não venhamos andar sozinhos. E a questão de discipulado, que muitas vezes as pessoas entendem errado essa palavra. Quando se fala em discipulado, a pessoa até se coça na cadeira. Porque já vem essa questão de discipulado, porque vai cuidar da minha vida, porque vai falar isso, vai falar aquilo, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Querido, você está entendendo errado. Discipulado não é isso. Discipulado é você andar junto. Deus quer que você ande junto. Deus não quer que você ande desgarrado. Porque, na verdade, quando você está sozinho, você é presa fácil do diabo. A verdade é essa. É uma verdade espiritual isso. A Bíblia fala no Novo Testamento que o diabo, ele anda em derredor e ruge como leão. Não diz que ele é o leão, porque ele não é o leão. O leão é Jesus. Mas ele ruge como se fosse o leão. E ele engana muita gente. Porque, não sei se você sabe, mas o leão, quando ele vai atacar uma presa, ele não ruge. Você sabia disso? O leão, quando ele vai atacar uma presa, ele vai devagar, ele vai escondido. Ele faz o mínimo de barulho possível. Porque quando a presa se dá conta que ele está perto, não dá conta de correr mais. Ele já está em cima. Então o diabo, ele é mentiroso. O texto fala que ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer para mim e para você, que quando você está sozinho, o diabo está de olho em você. E a qualquer momento ele pode atacar você, porque você sozinho é presa fácil. Mas quando você está entre pessoas, quando você está sendo acompanhado por alguém, quando você está acompanhando alguém, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, querido, não facilite as coisas para o diabo. Dificulte o máximo que você puder. Por quê? O diabo sempre ele quer agir na nossa vida. Sempre ele quer tirar aquilo que Deus te deu. Deus já te deu tudo. Mas ele não quer, o diabo não quer que você saiba disso. Ele quer que você continue no engano. Porque é um engano achar que o diabo pode fazer alguma coisa contra você. Isso é um engano. Porque o diabo só vai fazer alguma coisa na sua vida se Deus não estiver com você. Porque ele só age com a permissão de Deus. Agora, se você está em Deus, impossível ele fazer algo contra você. Então a gente não tem que temer o diabo, a gente tem que temer a Deus. Você tem que andar com Deus. E essa questão de discípulo é uma provisão de Deus para nós. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Discípulos são provisão de Deus para nós. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela isso. Fala para ela assim: discípulo é uma provisão de Deus
para a sua vida. Amém? Ela recebeu o que você falou? Você falou com fé? Então fala de novo. Discípulo é uma provisão de Deus para a sua vida. Então, querido, não tem essa questão de achar ruim essa questão de discipulado, porque isso é uma provisão de Deus para você. Deus não quer que você ande só, Deus quer que você ande no mínimo em dois. Isso é um princípio espiritual. Nunca você pode estar sozinho, sempre no mínimo dois, porque o próprio Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então é um princípio bíblico, não muda. Esse princípio é imutável. Deus não vai mudar os seus princípios, jamais. Números 11, verso 16. Olha só o que Deus fala para Moisés. Depois nós vamos ver o pano de fundo dessa palavra aqui, o que aconteceu. Mas leia comigo, Números 11, 16 e 17. Diz assim, e disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Agora eu vou ler numa outra versão, para clarear seu entendimento. Na versão King James diz o seguinte, então Yahvé respondeu a Moisés, reúne 70 sábios anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não a levarás mais sozinho. Olha só como Deus se preocupa em você não estar sozinho. Vamos falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo neste momento aqui, quando Moisés chegou a essa conclusão diante de Deus. Aqui é uma reclamação de Moisés com Deus. Moisés foi o libertador de Israel, Deus o levantou para tirar o povo da escravidão, só que eles saíram do Egito e foram para o deserto. E durante muito tempo eles caminharam no deserto. E durante todo esse tempo de caminhada no deserto, o povo sempre reclamava com Moisés. O povo sempre murmurava com Moisés. E chegou neste momento aqui, que Moisés chegou para Deus e abriu o coração para Deus. Moisés chegou para Deus e falou, Senhor, olha, eu não estou aguentando. Esse povo é muito rebelde, esse povo é muito murmurador, e essa carga que eu estou carregando é muito grande, é muito pesada para mim. Eu não posso carregar sozinho. E aí você fica pensando, Deus levantou Moisés como um líder libertador. Aí você pensa o seguinte, se eu sou levantado como um libertador, e de repente eu chego diante de Deus e reclamo que eu não estou aguentando, o que vem na sua mente? Vem na sua mente o seguinte, Deus vai ficar irado comigo, porque foi Deus que me escolheu, porque foi Deus que colocou essa responsabilidade sobre mim. Como que eu chego agora diante de Deus e falo, Deus, eu não estou aguentando? Para pensar, querido. Mas Deus, muito pelo contrário, Deus não se irou contra Moisés. E Deus ouviu ali aquele argumento de Moisés, e Deus falou para Moisés o seguinte, olha, tá bom, Moisés, você não está aguentando? Então tá, vamos dar um jeito nisso. Você vai separar aí 70 anciãos, daqueles anciãos que você sabe que tem responsabilidade, daqueles anciãos que são capazes, e você sabe quem são eles. Você vai separar esses 70, vai levar eles para a porta da tenda, a tenda era o tabernáculo, e eu vou descer e vou falar com você. E aí vem a coisa mais tremenda desse texto. E aí o texto diz que Deus apresentou diante do povo ali, aqueles 70 mais Moisés, e Deus falou para Moisés o seguinte, eu vou descer, eu vou falar contigo, eu vou tirar uma parte do Espírito que está sobre você, e eu vou colocar sobre eles.
E a partir deste momento, eles vão te ajudar a carregar essa carga. O que Deus está falando aqui, querido? Deus está falando simplesmente o seguinte: existe uma transferência de unção. Se você não sabe disso, você vai saber disso nessa noite. Quando você é discípulo de alguém, é óbvio que você vai ser discípulo de alguém que está acima de você. Ninguém é discípulo de alguém que seja inferior. Você sempre é discípulo de alguém que está acima, porque a palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Então você vai aprender com quem sabe. Então, se você é discípulo de alguém, o que Deus está falando é o seguinte: o mesmo Espírito que está sobre você como líder, Deus vai tirar desse mesmo Espírito que está sobre você e vai colocar sobre os seus discípulos. E os seus discípulos vão ser capacitados para fazer a obra que você faz. Eles não vão ser igual a você, porque não é linha de montagem. Mas eles vão fazer aquilo que precisa ser feito para te auxiliar. Então, querido, essa questão de discipulado é algo que veio de Deus. Para você que é líder, é uma bênção você ter pessoas do teu lado que pode carregar a carga junto com você. E para você que é um líder em treinamento, que é alguém que está sendo discipulado, é uma bênção saber que você vai receber do Espírito do seu líder. A unção que está sobre o seu líder vai vir sobre você. É isso que o texto quer dizer em Números. É isso que Deus falou para Moisés. Não é que Moisés ia ficar agora sem a unção de Deus, não, querido. Deus ia colocar do mesmo Espírito que Ele colocou sobre Moisés. O Espírito Santo vem para nos capacitar para fazermos a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus, não é porque você é bom, é porque o Espírito Santo está em você. E é o Espírito Santo que vai te dar condições de fazer o que Deus quer. O próprio Jesus falou isso. Tudo aquilo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço por causa do meu Pai. O que Jesus estava querendo mostrar? Está querendo mostrar para mim e para você o seguinte: tudo aquilo que você e eu, nós fazemos na obra de Deus, não é por nós. É porque Deus quer que seja feita assim. Por isso, na obra de Deus, não tem espaço para inveja. Na obra de Deus, não tem espaço para soberba. Na obra de Deus não tem espaço para competições. Na obra de Deus existe disposição, disponibilidade. A palavra correta é disponibilidade. Se você se tornar disponível para Deus, Deus ele vai te usar. Você quer ser usado por Deus? Se torne disponível para Ele. Isso é muito interessante, porque as pessoas se dispõem para tanta coisa. Não é verdade? Tudo quanto é novidade que aparece aí no mundo, a pessoa é tão disponível para aprender, é tão disponível para fazer. E tem uma dedicação. Eu não estou falando que seja errado você se dedicar para as coisas que você faz. É claro, você deve se dedicar, mas você não deve abrir mão de Deus. Ele é o mais importante, querido. Se você tivesse o mesmo empenho, para pensar, reflita só um pouquinho. Reflita nisso que eu vou falar para você. Se você tivesse a metade do empenho que você tem para fazer as coisas que diz respeito às suas vontades, se você dedicasse a metade dessa vontade para fazer as coisas de Deus, querido, Deus ia te usar muito. E você ia ver muitas coisas acontecer. Mas por que você não vê? Porque você abre mão. A nossa vida, ela é feita de escolhas, querido. Você abre mão de Deus, Deus não vai abrir mão de você. Só que você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. A verdade é essa. Deus não vai te forçar? Não vai te forçar. Você pode viver a sua vida um dia após o outro, fazendo as suas coisas, buscando aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Não fique preocupado, não vai acontecer nada com você. A questão é, aquilo que Deus tem para você, não vai acontecer, simplesmente isso. Porque para acontecer tudo aquilo que Deus tem para você, você tem que estar no centro da vontade dele. Isso Deus não vai abrir mão. Uma coisa é Deus te forçar a fazer, outra coisa é Ele aceitar você do jeito que você é. Deus não é obrigado. Deus, Ele vai aceitar quando você entrar no propósito dele. Aí sim,
você vai receber tudo aquilo que Deus tem para você. Às vezes você fica tão satisfeito, tão feliz com as coisas que você tem conquistado. Não é errado ficar feliz com as conquistas. Mas para pensar, querido, Deus tem coisas tão maiores do que isso para você. Aí a gente se torna mesquinho, a gente se torna medíocre, porque a gente contenta com uma vida na média. Deus tem coisas muito maiores para fazer na nossa vida. Quando Deus chamou Moisés, Moisés não tinha nem noção do tamanho da obra que ele ia ter que enfrentar. Eu acredito que, mesmo sem saber, Moisés deu tanta desculpa para Deus para não fazer. Se ele soubesse que ele ia enfrentar, eu acho que ele não ia de jeito nenhum. Mas, na verdade, quem capacitou Moisés? O próprio Espírito de Deus. Ele que capacitou Moisés. É Ele que vai nos capacitar. Mas nós precisamos entender algumas coisas no texto do Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento é muito importante para a gente entender os princípios de Deus. O povo de Israel estava no cativeiro. O pastor Vanderlei citou alguma parte aqui sobre as pragas. Eu não vou me ater nisso. Mas o povo era escravo. Que direito tem um escravo? Escravo tem algum direito? Não. Mas o povo era escravo ali, sem direito algum. E aí um dia, Moisés chega para esse povo e fala: olha, Deus falou que vai nos tirar daqui. E Deus falou que vai nos levar para uma terra boa. Isso que Moisés falou para o povo. O povo ficou todo alegre, todo contente. Então nós vamos deixar de ser escravo. Vamos deixar de ser escravo. Ficaram tudo maravilhado. E aí vieram umas pragas, e você sabe da história. E aí na última praga, Faraó mandou o povo embora. E aí não mandou o povo embora de mãos vazias. Toda a riqueza do Egito foi entregue para o povo de Israel. Toda a riqueza. Por isso que Deus, Ele é muito justo. Deus é um Deus justo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus é justo. Ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? Deus não fica devendo nada para ninguém. O povo de Israel trabalhou pesado durante muito tempo como escravo no Egito. Mas aí Deus tirou o povo do Egito. Aí Deus fez o que a gente conhece aqui, fez uma rescisão de contrato com o povo. E foi uma rescisão muito boa, hein? E Deus pagou todo o tempo de trabalho, de serviço forçado, de escravatura daquele povo. Deus fez com que o próprio Egito pagasse eles. E eles não precisaram fazer nada. Os egípcios vinham e traziam os ouros, traziam as pratas, os cobre, tudo que era de joias, traziam e davam para eles. E eles saíram de lá muito ricos. Aí até aí está tudo muito bem. Mas aí eles chegaram diante do mar. E aí, pense na situação. Estão diante do Mar Vermelho. Não tem como atravessar o mar a nado. Nem se tivesse um Michael Phelps lá, daria conta de atravessar aquele mar a nado. Imagina um povo com criança, com idosos, como é que ia atravessar aquele mar? E aí olha para um lado, tem montanha. Olha para o outro, tem montanha. E olha para trás, o exército de Faraó estava vindo a todo vapor. E não pense vocês que o exército estava vindo para levá-los de volta como escravo. Não. Faraó queria exterminar aquele povo. Faraó estava indo atrás deles para matar todo mundo. Não era para eles voltar a ser escravos. Porque se Faraó fizesse a proposta, eu tenho certeza que muitos deles voltariam. Porque o medo faz coisa. E aí, eles estão num beco sem saída. E aí Moisés fala com Deus, vai clamar a Deus. E Deus fala para Moisés: por que você está me clamando? Fala para o povo que marche. Levanta o seu bordão, toca nas águas, e as águas vão se abrir. O povo vai passar seco. Aí, querido, isso está lá em Êxodo 14. Se você quiser ler depois em casa, pode ler. Êxodo capítulo 14, 11 e 12. Aí o mar se abriu. E o povo todo passou. Com todas as suas joias, com toda a sua riqueza, atravessar o mar. E aí, daí vem aquela expressão que você e eu nós conhecemos, que é um divisor de águas. Da onde surgiu essa expressão divisor de águas? Na verdade, é uma mudança de cenário.
O povo estava sob o domínio de Faraó. Agora Deus ia tirar o povo do Egito, e eles iam estar sob o domínio de quem? De Deus. No deserto, eles estariam sob o domínio de Deus. Então houve uma mudança de cenário, mas isso não é fácil mudar na mente e no coração do ser humano. Na parte prática, na parte física, material, até é fácil, porque eles saíram de uma região e foram para outra. Mas na parte espiritual é muito difícil você arrancar aquilo que está arraigado, aquilo que está há muito tempo no coração daquele povo e na mente deles. E aquele povo atravessou o mar. E aí, logo em seguida, eles fizeram festa, porque tinham atravessado o mar. Mas depois de 3 dias de caminhada, chegaram num lugar que tinha águas e foram beber água, a água estava amarga. E aí, eu não vou citar todos, mas teve 10 situações que o próprio Deus fala com Moisés. Em Números 14, 21, Deus fala com Moisés que por 10 vezes aquele povo colocaram ele à prova. Não é Moisés, o próprio Deus. Porque eles murmuravam contra o próprio Deus. Mas resumidamente, as 10 situações de provação deste povo, eu coloquei aqui num texto, para você entender o que isso afeta a nossa vida espiritual. Olha só, o mar, que é a primeira, representa as impossibilidades. E quando as vencemos, achamos que tudo está tranquilo. Daí enfrentamos a segunda parte, que é o amargo das águas, águas amargas, que este mundo nos oferece. Só Jesus pode resolver a sequidão da alma. Mas, se não entendermos, vamos continuar andando entre espinhos. A terceira parte que eles chegaram, no deserto de Sim, que significa espinhos, cuja realidade nos obriga a buscarmos nossa porção diária. A quarta coisa, o maná caiu, só que eles pegaram a mais do que deveria pegar, e aí aquele maná apodreceu, porque desobedeceram a Deus. Não podendo viver de reservas, sendo assim, Deus sempre nos dá descanso, mas por vezes transformamos o descanso de Deus em labutas e perda de tempo desnecessários. Aqui eles estavam em Refidim, que significa descanso, lugar de descanso, mas contenderam contra Deus. Assim surgem as contendas. Próxima parada, Massá e Beribá, águas da contenda, quando o povo contendeu com Moisés por causa das águas. Eis o motivo da lei. Aqui chegaram no Sinai. É um lugar espinhoso. Sinai significa espinhoso. É duro viver debaixo da lei, mesmo que alguns acham que bom e acham que conseguem. Na verdade, a lei faz colocarmos para fora nossa terrível natureza pecaminosa. Isto provoca a ira consumidora de Deus, que é Taberá. Taberá significa labareda, quando Deus acendeu a ira contra o povo de Israel. E no povo gera o desejo de rebelião. Também em Taberá o povo se rebelou contra Deus. E encantamento pelo mundo, gerando grande ingratidão, faz com que se esqueçam das vitórias e bênçãos recebidas. Cádiz Barneia. O povo se levantou murmurando contra Deus, dizendo que preferiam estar no Egito. Porque tinham saudades do tempo que comiam carne, tinham saudades porque comiam e bebiam à vontade, e comia pão até se fartar. Olha que mentira absurda. Quando que um escravo come o que quer, a hora que quer? É uma mentira, querido. Olha o que o diabo coloca na mente das pessoas. Você está no mundo, você está aprisionado nesse sistema. Quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema mundano, que governa aqueles que não têm a Jesus, que não têm a Deus. Quando nós estamos nesse sistema, o diabo nos ilude e faz com que nós venhamos acreditar que aquele tipo de vida que a gente leva é um tipo de vida bom, é um tipo de vida legal. Mas se você abrir os seus olhos, você vai ver que isso não é uma vida que Deus tem para você, isso é escravidão. Mas por que as pessoas não enxergam o que é escravidão? Porque o povo de Israel queria voltar para a escravidão. Eles achavam que a escravidão era melhor do que estar lá no deserto, onde Deus estava provando a fé deles para levá-los para a terra que Ele tinha prometido. Mas eles não souberam esperar.
Eles achavam que passou o Mar Vermelho ali, tudo estava resolvido. Agora vai ser só bênção. O Mar Vermelho faz referência também ao nosso batismo, ao nosso novo nascimento. É como se eles tivessem nascido de novo. Agora eles não são mais escravos, agora eles são livres. Só que se você não aprender a viver em liberdade, querido, você vai voltar para o Egito. Aqueles que não aprendem a viver em liberdade, a tendência é voltar para o Egito. Porque o Egito é atrativo. O Egito tem coisa que nos atrai. O Egito tem coisas boas, sim. É mentira falar que o mundo lá fora não tem nada de bom para oferecer. Isso é uma mentira. Porque o mundo tem sim coisas boas para oferecer. Mas na verdade não nos convém. Porque o que Deus tem para nós é muito superior. O que Deus tem para nós é muito melhor. Então Deus queria arrancar aquela raiz do Egito do coração daquelas pessoas. Por isso ele tinha que os provar. Ele tinha que fazer eles passar por essas dificuldades. E você e eu, nós temos que passar pelas dificuldades, porque senão você não vai aprender o que Deus tem para você. Dificuldades não são para a morte, dificuldades são para a vida, querido. Deus não quer matar ninguém no deserto, não era o plano de Deus matar aquele povo no deserto. Mas uma coisa é certa, se você não aprender as lições de Deus, você pode morrer no deserto. E não é essa a vontade de Deus para você. Mas aquele povo custou muito, a duras penas, porque passaram por diversas situações. Querido, eu pergunto para você, se hoje você visse qualquer riozinho, não precisava ser um mar não, qualquer riozinho, se você tocasse um cajado ali, e aquela água parasse na hora, não ia ser um milagre maravilhoso? Você não ia contar isso para toda geração? Ia. Aquele povo viu o mar se abrir, querido. Sabe o que é um mar se abrir? Mas passou 3 dias, demorou 3 dias. Eles caminharam 3 dias até chegar nas terras de Mara, aonde a água era amarga. 3 dias apenas. E eles já esqueceram do Mar Vermelho. Agora eles estão pensando só no problema daquele momento. E quantas vezes você pensa só no problema do momento? Olha quantos livramentos Deus já te deu. Reflita um pouquinho, olhe para trás, de onde você veio. Veja quantas vezes Deus te livrou de coisas tremendas. Deus te abençoou de formas tremendas até chegar aqui. Mas você não lembra daquilo. Você lembra do momento que você está vivendo agora. Você lembra da tua dificuldade hoje. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Realmente não sei e não preciso saber. Quem precisa saber é Deus. E Deus sabe. Porque é Ele que vai resolver. Não sou eu. É Deus que resolve, querido. Se você tem que clamar para alguém, clame para Deus. Foi o que Moisés fez. Você acha que Moisés chegou diante da situação ali? Chegou para o povo e falou, olha, gente, é o seguinte. A situação está muito difícil, vocês são muito arrogantes, vocês são muito murmurador, eu não estou aguentando carregar vocês mais não. Você acha que Moisés fez isso? Não, querido. Moisés foi clamar com quem pode resolver. Lá em Minas Gerais tem um ditado que é verdade. Se você vai tratar de alguma situação com um fazendeiro, eles sempre falam isso. Você vai falar com o dono dos porcos. Porque você vai falar com quem pode resolver. Não adianta você falar com o empregado. E tem muita gente tratando com o empregado. Quem são os empregados na obra de Deus? Você fica buscando profecia. Você fica buscando a aparição de anjo. Você acha que um anjo vai aparecer na tua casa. Você acha que alguém vai lá na tua casa e vai falar o que você deve fazer. Não vai, querido. Não vai acontecer isso. Isso é muleta para a fé. Deus não precisa de muleta. Se Deus tem algo para falar com você, Ele vai falar com você. Porque Deus não precisa mandar recado para ninguém. Ele tem que falar, Ele fala com você. Agora, por que você não ouve? Quantas vezes você para ler a palavra dEle? Quantas vezes você para e tira um tempo para orar, para conversar com Deus? Se você não tem tempo para conversar com Deus, não tem tempo para ler a palavra dEle, você quer que Deus fale com você, que jeito?
Então, querido, não adianta a gente dar desculpas para Deus. Tem que fazer igual Moisés. Olha, a situação está difícil, não estou aguentando, estou em aperto, estou passando dificuldade. O que dá para fazer aí, Deus? Vê o que o Senhor vai fazer. E Deus deu a solução para Moisés. Agora eu pergunto para você, aonde estavam aqueles 70 homens? Eles não estavam com Moisés? O tempo todo, eles estavam do lado de Moisés. Por que Moisés não fez isso antes? Aí eu falo para você, você que é líder e está desanimado, talvez a sua célula, você não vê potencial em ninguém, porque tem gente que tem essa dificuldade. A célula dele tem 10 pessoas, mas ele não vê ninguém com potencial. Então eu não sei o que as 10 pessoas estão fazendo lá na célula. Porque todo mundo que está na célula é um potencial, querido. Se ele está lá na célula é porque Deus colocou ele lá. E se Deus colocou ele lá, Deus tem algo para fazer na vida dele. Então nós temos que apostar nas pessoas, querido. Se Deus acredita nas pessoas, por que você acha que eu vou ser melhor do que Deus? Eu não sou melhor do que Deus. E não está escrito na testa de ninguém, eu vou ser um bom líder. Está escrito isso, seria uma maravilha. Chega lá na célula, você olha no rostinho de cada um, aí um está escrito, eu vou ser líder de louvor. Na outra testinha está escrito, eu vou ser intercessor. Na outra testinha está escrito, eu vou ser líder. Ia ser uma maravilha, mas isso não está escrito e você não sabe. E se você não sabe, você tem que perguntar para quem sabe. Quem que sabe? Deus. Então vai clamar a Deus. Deus vai falar para você, pega fulano, ciclano, beltrano, separa eles. É isso que Deus fez com Moisés. Sabe esses 70 homens aí? Você sabe, é tão interessante essa versão King James, que ela dá uma clareza tão grande, que ela fala o seguinte, que Moisés sabe. Você vai separar 70 homens que são capazes, que são responsáveis, aqueles que você sabe. Então, na verdade, você sabe quem são capazes na tua célula. Você sabe quem é capaz de andar com você. Na verdade, você tem medo de apostar neles. Essa é a realidade. E aí você leva essas pessoas diante da tenda. O que é levar a pessoa diante da tenda, querido? A tenda era o tabernáculo. É onde Deus falava com Moisés. O que isso representa para nós hoje? Hoje não temos mais o tabernáculo terrestre. A Bíblia fala que nós temos agora um outro tabernáculo, é um tabernáculo espiritual. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Então o que fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos, aquela cortina foi rasgada. Agora qualquer um de nós podemos entrar no santo dos santos e falar diretamente com Deus. Foi isso que Jesus fez. Então quando Deus falou isso para Moisés, Deus falou o seguinte, Moisés, você sabe quem são essas pessoas. O que você vai fazer? Você vai chegar, vai levar eles diante de mim. Estou traduzindo aqui para você. Traga eles diante de mim. O que eu vou fazer com eles? Eu vou tirar do mesmo espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. Você sabe o segredo? Por que as pessoas que estão andando com você, elas não agem conforme você quer que elas agem? Porque elas não têm o espírito que você tem. Isso é um segredo ministerial. As pessoas só vão fazer aquilo que você quer que elas façam, se elas tiverem o mesmo espírito que você tem. Aprenda isso. Não adianta ser por força. Você não vai chegar na segunda-feira lá na sua cela e falar, fulano, beltrano, ciclano, vem cá, vocês vão andar comigo agora. Porque eu ouvi a palavra domingo e Deus falou que tem que ser assim, você vai ser meu líder em treinamento agora. Não é assim que funciona. O que você vai fazer? Você vai chamar essas pessoas para perto. E você vai chamar essas pessoas e vai apresentar essas pessoas para Deus. E o próprio Deus, Ele vai tirar do mesmo espírito que está sobre você. Porque se você é líder na casa de Deus, Deus derramou sobre você um espírito de sabedoria. O Espírito Santo é o Espírito que nos capacita a fazer a obra de Deus. Se você está fazendo alguma coisa na casa de Deus, não é porque você é bom. É porque Deus derramou o Espírito sobre você. Por isso que você faz. Porque se não fosse o Espírito Santo, você não fazia nada, querido. Porque o próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Mas com Jesus você pode fazer tudo. Amém? Então você vai chamar esse povo e você vai apresentar para Deus. E Deus vai tirar uma porção do Espírito que está sobre você e vai colocar sobre os seus discípulos. E a partir de então, os seus discípulos vão carregar a carga junto com você.
Aí não tem como você chegar diante de Deus e falar: ah, Deus, não aguento mais, porque é muito pesado. Ah, e tem relatório, e tem reunião, e tem não sei o quê, e tem que fazer visita, e tem não sei o quê. Querido, Deus já levantou as pessoas para te ajudar. Basta você colocá-las diante de Deus, e Deus vai derramar o teu Espírito sobre eles. E eles vão agir conforme Deus quer que eles ajam. Essa foi a resposta de Deus para Moisés. Moisés, o que você precisa já está à tua disposição. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. O que nós precisamos, querido, já está à nossa disposição. Não precisa chorar, não precisa espernear, não precisa abandonar a obra, não precisa deixar de fazer o que você está fazendo. Você precisa apenas atentar para aquilo que Deus está mostrando para você. Por que tantas pessoas têm desistido de servir a Deus? Porque servir a Deus se torna um fardo. Servir a Deus se torna um peso. Ah, fazer a obra de Deus é muito pesado, eu não tenho tempo mais para minha família, eu não tenho tempo para nada, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ir em reunião, tenho que ir para a célula, tenho que fazer não sei o quê, casa de paz, encontro, é tanta coisa durante o ano. Para pensar, querido, quando você estava no mundo, você fazia 3 vezes mais do que isso. E você não reclamava. Agora, além de você fazer isso, ainda tem algo muito melhor. Porque você faz, você não merece nada, mas Deus não te deixa faltar nada. Deus, Ele sempre faz tudo para você. Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, Deus, Ele se levanta em teu favor, querido. Tudo aquilo que você precisa já está à tua disposição. Basta você enxergar com os olhos da fé o que o povo de Israel não conseguia enxergar, que eles já não estavam mais debaixo do domínio de Faraó. Eles estavam debaixo do controle de Deus, mas eles não conseguiam deixar de olhar para trás. É isso que Deus não quer. Essas 10 vezes que Deus foi colocado à prova, foi exatamente as 10 coisas que eu e você, muitas vezes nós reclamamos para Deus. Porque dificuldades vêm mesmo. Olha só, Novo Testamento. Eu vou fazer um comparativo com as 10 situações de provação no deserto, com 10 realidades espirituais que o Novo Testamento traz para mim e para você. A primeira delas, quando chegaram diante do mar, era as impossibilidades. Não tem como resolver se não for Deus. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26 diz assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Aquilo que lá no passado era impossibilidade para aqueles homens, e Deus mudou a situação deles. O próprio Deus fala no Novo Testamento: para você pode ser impossível, mas para Ele não há nada impossível. As águas amargas, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amargura contamina, querido. Se você andar com gente amargurada, você vai se tornar amargurado. Essa é a realidade. Não fique do lado de pessoas amarguradas. Ore por elas. Mas não dê ouvidos, porque isso vai te contaminar. E o que o autor de Hebreus está falando é que a única forma de você sair dessa raiz de amargura é você tomar posse da graça de Deus. Você não merece nada, nada do que você faz é por você, mas é por Deus. Deus já fez. Ele já fez por você. Não precisa você fazer mais. Deus já fez. Deserto de Sim, que significa espinhos. Parábola do semeador. Fala sobre a semente que caiu entre espinhos. O que representa os espinhos na nossa vida espiritual? Representa as coisas, as preocupações que este mundo nos envolve. Se você não tomar cuidado, as suas preocupações terrenas, elas vão se tornar espinhos na sua vida. E elas vão sufocar a sua fé. Por quê? Vai passar o tempo, isso não é de hoje para amanhã, querido. É por isso que as pessoas não acordam tão rápido. Porque quando elas vêm, elas já estão enredadas com a situação.
Satanás vai tecendo os espinhos à sua volta e você nem vai percebendo. Ele coloca tanta coisa na sua mente, coloca tanta coisa para você se preocupar, que você vai deixando outras coisas importantes de lado. Isso são os espinhos que estão crescendo. Vai chegar um tempo que esses espinhos vão crescer tanto, que você não vai ter mais como olhar para as coisas de Deus. Você vai olhar só para a tua situação natural. E aí você deixa de ser uma pessoa espiritual e passa a ser um homem natural. E o homem natural não pode se aproximar de Deus. O homem espiritual, ele tem contato com Deus, mas o homem natural, ele não pode se aproximar de Deus. Sai dessa situação de espinhos, querido. Não deixe que as preocupações lá de fora interfiram na sua fé. Eu sei que nós temos muitas preocupações, mas quando essas preocupações estiver tomando o seu lugar, tomando lugar na sua vida, das coisas de Deus, querido, toma cuidado. Ora a Deus, porque essa não é a vontade de Deus. Deus, Ele quer que você viva uma vida de liberdade. É escravo que vive dessa maneira. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E se você é filho, você é livre, você vive em liberdade. Quem vive em liberdade, não vive oprimido. Se você está sentindo oprimido, é porque os espinhos estão sufocando. Toma cuidado com isso. Quarta situação, quando pegaram o maná a mais do que deveria, porque o maná era o pão diário. Ele caía, e quando ele caía, tinha que se pegar conforme o número da família. Segundo, cada um ia comer, não poderia sobrar. Era a porção exata para aquele dia. Trazendo isso para a nossa vida espiritual hoje, o maná é Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o pão que desceu do céu. Maná significa pão do céu. Então Jesus, ele é o pão que desceu do céu. E para cada dia, querido, tem uma porção de Jesus para você. Para cada dia. Você não pode viver de reserva. Tem gente que vem ao culto hoje, aí esse culto vai durar na mente dele a semana inteira. Ele só vai abastecer de novo o outro domingo. Não pode. Até chegar o outro domingo já virou bicho. Sabia? Porque o maná que ficava de um dia para o outro virava bicho. Então, o que Deus quer falar para mim e para você? Busque a Deus todos os dias. Todos os dias Deus tem uma porção nova para você. É para você não morrer de fome, porque o maná era para sustento. A pessoa comia o maná de manhã e era sustentado o dia todo. Aí só no outro dia de manhã ele tinha que se alimentar de novo. Olha que esse maná era uma vitamina extraordinária, né? Que durava o dia todo. Somente no sábado, que é o dia do descanso para nós, o domingo, o dia do descanso, um dia anterior, eles tinham que pegar a porção dobrada, porque no dia do descanso não poderia trabalhar, não poderia fazer nada. Era um dia exclusivo para Deus. Aí Deus permitia que pegasse a porção dobrada. Mas mesmo assim, alguns deles ainda desobedeceram a Deus e pegaram aquilo que não devia. Olha só, sobre o maná, Mateus 6:11 fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é para hoje. O alimento que você recebeu hoje é para hoje. Amanhã você tem que buscar outro alimento. Isso é maná. João 6,35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Este é Deus que nos dá descanso. Esse é o Deus que nós servimos. Aquele que vai até Ele nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Isso é espiritual, amém, querido? Tem gente que já está pensando que vai chegar em casa e não vai poder jantar hoje. Não, não é isso, querido. É espiritual, tá? Você pode jantar sim. Sexta provação, em Refidim. Refidim significa descanso. Mas o povo não quis o descanso de Deus. E o povo contendeu contra Moisés. Mas aí Deus, Ele não trata o povo com severidade. Deus ama o povo. João 16:33 fala assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus fala que você tem que ter paz nele. O próprio Jesus falou que Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. Você tem que ter paz. Mesmo no momento que você está preocupado com tantas coisas, tenha paz.
Descanse no Senhor. É isso que Deus tem para você. Logo em seguida vem o Sinai. É a lei de Deus. Tenho-vos dito isto. Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Antigo Testamento, Sinai, o monte onde Deus deu as leis para Moisés. As primeiras leis, os irmãos sabem da história, Moisés subiu, Deus escreveu as primeiras leis em um tipo de material que não era pedra. Acredita-se os estudiosos que eram pedra preciosa, elas foram escritas, mas o homem não, por que acham isso? Porque o homem não teria condição de escrever, de gravar nada numa pedra preciosa, é impossível. Por isso que o próprio Deus gravou. A segunda vez que Moisés subiu, porque as primeiras ele quebrou, porque o povo estava transgredindo a lei, fizeram bezerro de ouro e estava adorando outros deuses, aí Moisés quebrou aquelas leis. Aí Moisés subiu de novo ao monte. E Deus mandou Moisés escrever. Dessa vez não foi Deus que escreveu, o próprio Moisés escreveu. Deus ditou e ele escreveu. Dessa vez em pedra. E essas leis foram colocadas dentro da Arca da Aliança como memorial, para ficar para a eternidade. Mas o povo, ainda assim, que aquela visão do Monte Sinai era uma visão terrível. Imagina um monte, a Bíblia fala que o monte pegava fogo. E era fogo mesmo. E Moisés estava lá no meio daquela nuvem e aquele fogo. E o povo tinha medo. Tanto que o povo não queria se aproximar, porque tinha medo daquilo. Era uma coisa terrível. Quando Moisés desceu, e o povo tinha se corrompido. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas morreram naquele dia. Por isso que o texto do Novo Testamento, Tiago, que fala que a lei, ela mata, mas do Espírito da vida, o Espírito vivifica. O que Tiago está referindo? Tiago está referindo à lei. Quando ele fala letra, ele está referindo à lei. Aí muita gente entende errado, interpreta errado esse texto e fala que, não, é porque o crente não pode estudar. Não, não é isso que Tiago, isso é ignorância. Tiago está falando de letra como forma de lei. A lei realmente mata, porque Moisés desceu com a lei e 3.000 almas morreram. Esse foi o primeiro Pentecoste da Bíblia. Houve o segundo Pentecoste, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Os discípulos estavam reunidos dentro do cenáculo, estavam orando, e de repente a Bíblia fala que aquele templo se encheu da presença de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo. E aí está a diferença da lei e da graça. No primeiro Pentecoste, Moisés desceu com a lei e 3.000 almas morreram. No segundo Pentecoste, Pedro saiu de dentro do cenáculo e pregou, fez a sua primeira pregação, e 3.000 almas foram salvas. Amém? Então a lei mata, mas a graça dá vida. A graça veio para nos dar vida. Por que dá vida? Porque a vida não é nossa, a vida é de Deus. E o próprio Jesus comprou a nossa vida. Não é porque somos bons, mas é porque Jesus já comprou. Jesus já sofreu o que tinha de sofrer no meu lugar e no seu lugar. Então não precisa mais você fazer sacrifício, não precisa mais dessa lei cerimonial. Você precisa de Jesus, porque Jesus já cumpriu a lei. Ele é o único que seria capaz de cumprir a lei. Homem nenhum dessa terra foi capaz de cumprir a lei. Porque quando se fala em lei, todo mundo pensa em 10 mandamentos. A lei de Deus não são 10 mandamentos. A lei de Deus são mais de 600 mandamentos. E homem nenhum é capaz de cumprir. E o próprio Jesus falou para os fariseus: se você quer viver debaixo da lei, então viva. Mas uma coisa é certa: se você descumprir um deles, você descumpriu toda a lei. Aí ele acabou com os fariseus. Por quê? Não é capaz, nenhum homem, nenhum ser humano é capaz de cumprir toda a lei. Você vai derrapar em algumas. E se você derrapar em uma somente, você descumpriu toda a lei. Então não é por teu merecimento, não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Jesus já fez. A graça de Deus é isso, é você entender que Jesus já fez. Você não precisa fazer mais. Jesus já fez no teu lugar. Isso é graça. Avançando.
João 15:9. Taberá, que é lugar de contenda, é lugar de contradição. Como o Pai me amou, também eu vos amei. João 15:9. A vós, permanecei no meu amor. Olha o conceito de Jesus. Se você quer viver na graça, permaneça no amor de Jesus. Se você sair do amor de Jesus, você está fora da graça. Porque a graça é Jesus. Se você sai de Jesus, você sai da graça. Aí você cai debaixo da lei. E se você cai debaixo da lei, pau na cabeça. Essa é a realidade. Tá? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não somente graça, mas verdade. Jesus é a própria verdade. E para terminar, 1 Tessalonicenses 5,18, que foi a contenda em Cádiz, quando o povo murmurou e quis voltar para o Egito. Olha o que o texto de 1 Tessalonicenses fala. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo tem que dar graça. A situação está ruim, dá graças a Deus. A situação está apertada, dá graças a Deus. E lembre-se, não fique sozinho. Porque se você ficar sozinho, você é presa fácil do diabo. Só para terminar, alguns exemplos de pessoas que não andaram sozinhas na Bíblia. Adão não andou sozinho, porque o próprio Deus viu a necessidade de criar Eva para ele não estar só. Abraão, quando Deus chamou Abraão e sua família, e Abraão ainda levou seu sobrinho Ló. Davi não andou sozinho, sempre teve pessoas ao lado dele. Para começar, o filho do próprio rei Jonatas era companheiro inseparável de Davi. Pelo contrário, Saul andou sozinho. Ninguém servia para andar do lado de Saul, porque quando a pessoa se destacava, ele mandava matar, porque era concorrente. Por isso que ele queria matar Davi, porque Davi era concorrente. Pessoas que têm espírito de independência acham que todo mundo está concorrendo com ele. Isso é uma realidade. Ele não quer ver o crescimento de ninguém, porque ele fica pensando, se a pessoa aprender aquilo, vai tomar meu lugar. Se fulano crescer a tal ponto, eu estou perdido. Esse não é um pensamento cristão, querido. Isso é um pensamento do diabo. Porque a obra de Deus é tão grande que o próprio Jesus falou, olha, a seara é muito grande e são poucos trabalhadores. Se o próprio Jesus falou que são poucos trabalhadores, por que você está lutando por tão pouco? Na obra de Deus tem lugar para todo mundo. Na verdade, sabe por que há contenda? Porque você não quer ter o teu lugar na obra de Deus, você quer o lugar do outro. É por isso que fica difícil, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é lei da física. Não tem como. Isso só do trem da CPTM que às vezes acontece. Mas isso é lei física. O lugar que o teu irmão está ocupando, você não pode ocupar, porque é o lugar dele. Então, descubra o teu lugar na obra de Deus e seja feliz no teu lugar. Não viva de competições nem de comparação. João Batista, por mais que fosse esquisito, João Batista era um ser esquisito. Comia gafanhoto com mel, imagina só uma pessoa dessa. Andava vestido com pele de animal. Imagina o cheiro dele, deveria ser maravilhoso. E naquela época nem existia boticário. Nem boticário dava jeito. Mas João Batista tinha discípulo. Ele não andou sozinho, ele tinha discípulo. Logo em seguida, os próprios discípulos de João Batista começaram a acompanhar Jesus. Porque João Batista cumpriu o seu ministério. Ministério rapidíssimo. 3 anos apenas de ministério. Mas ele cumpriu o propósito. Ele nasceu, viveu e morreu por um propósito. Preparar o caminho do Senhor. Só isso. E o próprio Jesus falou sobre ele. Antes dele não existiu e nem depois dele vai existir um profeta maior que João Batista. O próprio Jesus falou de João Batista. Olha só. Então não é o tempo. É o propósito. Pense nisso. Não é o tempo, é o propósito. Na igreja de Deus não tem cadeira vitalícia. Isso é coisa de política. Você serve a Deus enquanto você viver.
mas por um propósito, não por um cargo, não por um interesse, mas você serve por um propósito. Mantenha firme o teu propósito em Deus. Paulo sempre andou acompanhado. Quando Paulo se converteu, andou com Barnabé. Barnabé ensinou muitas coisas para Paulo. Logo em seguida, Paulo teve os seus próprios discípulos. Nunca ficou sozinho. Onde ele ia, ele levava um discípulo junto. E ele saía daquela região, deixava aquele discípulo ali cuidando daquele povo, levantava outro discípulo para andar junto com ele. Nunca ficou sozinho. O apóstolo Paulo. Você acha que você é melhor do que o apóstolo Paulo? Para viver andando sozinho? O próprio Jesus escolheu os 12 para andar com ele, para ensinar tudo que deveria ser ensinado durante 3 anos. Mas teve pessoas que preferiram andar sozinho. Elias foi um deles. Elias andou sozinho. Elias não tem discípulo. Aí você pode perguntar, mas Eliseu ficou no lugar dele. Sim, mas não foi Elias que ensinou Eliseu. Eliseu só passou a andar com Elias depois que Deus mandou. Depois que Elias tinha pedido a morte, falando que estava sozinho, que não aguentava mais, que queria morrer. Aí Deus falou para ele, quem foi que te disse que você está sozinho? E aí Deus falou para ele, tá bom, você não vai morrer agora não. Primeiro você vai descer lá e vai ungir Eliseu para ficar no teu lugar. E vai ungir 2 reis ainda. Aí depois sim. Andou sozinho, não teve discípulo. O próprio Salomão. Quem foi os discípulos de Salomão? As suas mulheres. Por isso que ele se corrompeu. Não porque mulher corrompe o homem, não é isso que eu estou falando. Não, as irmãs vão me bater lá fora. Não é isso. É porque as mulheres que Salomão casou eram mulheres de outras nações, que serviam outros deuses. E Deus falou para ele que não era para ele fazer isso, mas ele fez. E ele deu atenção e deu razão para essas mulheres e se corrompeu. Não teve ninguém para andar com ele. Se ele tivesse alguém para andar com ele, provavelmente ele não teria caído nesse erro. O jovem rico perdeu a oportunidade de ser discípulo de Cristo, porque não estava preocupado com pessoas, estava preocupado com seus bens pessoais. Por isso não foi um discípulo de Cristo. E o próprio Apolo, que a Bíblia fala que Apolo era um cara que falava muito bem. Ele era eloquente nas palavras. E houve até seguidores de Apolo. Aí você vai falar assim, não, mas aqueles que defendiam Apolo e até falavam que um era de Apolo, outro era de Apolo, eram seguidores, não eram discípulos. Você pode ter seguidor. Talvez você tenha muito seguidor, mas você não tem discípulo. E hoje é muito comum essa palavra seguidor, né? Para quem lida aí com os meios de comunicação, internet. Eu tenho 2.000 seguidores na internet. No YouTube, no Facebook, no Instagram, sei lá o que tem mais. Mas, quer que eu seja sincero com você? Isso para Deus não vale nada. Se você chegar para mim e falar que você tem um discípulo, é melhor que 5.000 seguidores no Instagram. Porque é isso que você vai levar para a eternidade, querido. Você acha que os seus seguidores vão com você para lá? Não, não vão não. A não ser que eles se convertam. Mas discípulo é aquele que anda junto, é aquele que te ajuda. A palavra paracletos, que veio do Espírito Santo, significa paracletos, é aquele que está junto, aquele que pega junto. Discípulo é a mesma raiz. É aquele que está junto, é o aprendiz, é o aluno, é o que está sempre pronto para aprender. Então tenha discípulos, querido. Não ande sozinho. Se você for sozinho, você vai ser presa fácil. Vamos colocar em pé. Eu quero encerrar com o texto de Mateus e Salmos, que diz assim: olha só como uma bênção para você que é discípulo. Mateus 13:11. Jesus respondendo para os discípulos, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes é dado. Aqui, os discípulos estavam perguntando para Jesus por que Jesus usava parábolas. Por que Jesus falava com eles por meio de parábolas. Aí Jesus explicou para eles: olha, eu falo por parábolas porque essa multidão que está aí aglomerada me ouvindo, eles não vão entender.
Mas para vocês que são meus discípulos, eu revelo a vontade do Pai. É isso que é ser discípulo. Para você ser um bom discípulo, para você ser um bom discipulador, primeiro você tem que aprender a ser um bom discípulo. E você primeiramente tem que ser um bom discípulo de Cristo. Se você aprender a ser um bom discípulo de Cristo, você vai ser um excelente discipulador. Se você quer ser um bom discipulador, seja um excelente discípulo de Cristo. Esse é o segredo. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Se você tem intimidade com o Senhor, para você, Ele vai revelar os segredos da aliança dele. Amém? É isso que Deus quer para nós, querido. Que você tenha intimidade com Ele. Aprenda a ser um discípulo de Cristo. Se você for um bom discípulo de Cristo, você não vai ter dificuldade alguma de ser discipulador ou de ser discípulo de uma outra pessoa, porque você já aprendeu com Jesus. Ele é o padrão. Ele é o padrão de perfeição. Então nessa noite eu quero que você curva sua cabeça por um instante. E eu quero que você reconheça diante de Deus as suas limitações. Eu sei que é difícil a gente reconhecer nossos erros, nossas falhas, mas a intenção aqui não é expor você. A intenção aqui é você chegar diante do altar de Deus e abrir o teu coração para Deus, como Moisés fez. Porque se você quer ver a sua realidade mudar, você precisa deixar de fazer voltas com Deus. Deixe de fazer historinhas para Deus. Deus sabe o que está no teu coração, querido. Então eu quero desafiar você. O louvor vai estar sendo entoado aqui, e você vai sair do seu lugar, e você vai vir aqui à frente e vai abrir o teu coração, não para mim, mas para Deus. Você vai dizer para Deus: Deus, está sendo difícil para mim. Eu não tenho conseguido buscar Deus como eu deveria. Eu não tenho conseguido fazer aquilo que Deus propôs no meu coração para fazer. Eu tenho esfriado na fé. Eu tenho deixado a obra de Deus por tão pouco. Tenho valorizado outras coisas que não seja a tua vontade. Sai do teu lugar nessa hora. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai derramar do Espírito dEle sobre você. E esse Espírito vai te capacitar como capacitou aqueles 70 anciãos. Aqueles 70 anciãos representam você que está tão desapercebido diante das situações. Talvez você está andando junto com o seu líder, mas você não se sente capaz de acompanhá-lo. Você não se sente capaz de estar do lado dele. Eu quero dizer para você, não é ele que vai te levantar. Quem vai te levantar é o próprio Deus. Mas você tem que reconhecer isso diante de Deus. E hoje, nessa noite, Deus vai derramar desta porção do Espírito dele sobre você. E a partir de hoje, você vai mudar essa realidade na sua vida. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar rapidamente, vem aqui à frente. Em nome de Jesus.